Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo da Semana Santa. É o nosso quarto vídeo, quarto e último, porque amanhã vocês não vão ter aula, tá bom? E nós vamos falar sobre algo especial da vida de Jesus. Mas antes disso, eu queria contar a história de João. Joãozinho era uma criança, mais ou menos da idade de vocês, e ele passou por 3 situações bem diferentes, bem interessantes, e quem sabe você pode ter passado por uma dessas situações. A primeira situação é que ele tinha uma prova para estudar, um exame da escola. E a mãe dele viu que ele estava muito tempo no celular e falou assim: João, desliga esse celular e vai estudar. Mas como ele viu que a mãe dele saiu, ele fingiu que não ouviu e continuou brincando no celular e não estudou. E quando a mãe dele perguntou se ele tinha estudado, ele falou que sim, mas ele não tinha estudado. Ele mentiu. A segunda situação aconteceu no dia seguinte, quando ele foi fazer a prova, e no momento que ele foi realizar a prova, ele, como não tinha estudado, ele não sabia responder nenhuma questão, mas o amigo dele lá da frente, o Pedrinho, esse estava respondendo tudinho. E ele conseguiu enxergar as respostas de Pedrinho. Então o que ele fez? Ele copiou. Isso mesmo, ele colou, ele copiou as respostas do seu amigo. Algo errado, algo desonesto. E a terceira situação de Joãozinho, quando foi no sábado na igreja, a mãe dele falou assim: Joãozinho, presta atenção no culto, no que Deus quer falar para você através do pregador. Mas ao invés de ele prestar atenção na pregação, ao invés de ele prestar atenção na sua Bíblia, sabe o que ele fez? Ele ficou pensando no desenho animado que ele queria assistir, ficou pensando nos jogos que ele queria jogar, pensou em tudo, menos em Deus, menos na palavra de Deus. Essas 3 situações que nós vimos de Joãozinho, nas 3 ele agiu errado. Ele foi desonesto, ele foi mentiroso, ele não fez o que deveria ser feito. Jesus Cristo, antes de ele ser preso para depois ser morto, ele também estava numa situação difícil. Ele sabia o que viria pela frente. Ele poderia fugir, mas não foi isso que ele fez. Vamos ver o que ele fez. Está aqui na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 32. Diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, como alguns chamam, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. No momento difícil de Jesus, ele buscou apoio nos amigos. Você tem amigos? Amigos que você pode confiar? Amigos que são verdadeiros? Amigos que não te levam a fazer coisas erradas? Amigos que não te chamam para fazer travessura, mas amigos que te ensinam a fazer a coisa certa? Jesus tinha amigos e ele buscou esses amigos neste momento de dificuldade. Está certo que depois esses amigos o abandonaram no momento em que ele foi preso, mas depois eles se arrependeram. Mas como é bom nós termos pessoas, amigos, pais, pessoas que nós confiamos para poder abrir o nosso coração em momentos difíceis. E foi isso que Jesus fez. Mas Jesus ele não buscou somente pessoas, porque as pessoas erram, as pessoas elas nos decepcionam. E Jesus ele buscou alguém que nunca nos decepciona e nunca nos abandona. E aqui diz no verso 35, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui Jesus ele chama Deus de Abba. Essa palavra Abba é uma palavra que alguns dizem que ela é uma palavra muito íntima, que é como se Jesus estivesse chamando Deus de papaizinho, querido pai. E agora ele chama Deus dessa maneira, e ele fala: olha, Senhor, se o Senhor quiser me tirar dessa situação, me tira.
mas se não, que seja feita a tua vontade. Então ele abriu o coração com Deus, ele disse o que ele estava passando, mas ele não colocou a vontade dele à frente da vontade de Deus. Ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele falou, olha, Senhor, a minha vontade é não sofrer o que eu vou sofrer, mas se for a tua vontade, que assim aconteça. Olha só que lição maravilhosa, crianças. Jesus, ele buscou os amigos, buscou a Deus e buscou fazer a vontade de Deus. Então busque fazer a vontade de Deus, que Deus ele vai sempre mostrar o que é melhor para nós. Quando você estiver em situações difíceis, não procure o caminho mais fácil, procure o caminho mais certo. Que Deus te abençoe, que você seja honesto, sincero e que ame a Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe e feliz Páscoa.